Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um Conexão Legislativa. Hoje a gente vai conversar com o secretário de Saúde da cidade de Bauru, o Dr. Sérgio Henrique Antônio. Ele vai falar um pouquinho para a gente da situação, da pandemia do Covid-19 lá na cidade de Bauru. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui para prestar os esclarecimentos devidos à população aí do estado de São Paulo. Tá certo, Sérgio. Na verdade, a nossa ideia realmente é trazer para a população do estado de São Paulo todo como está a situação também no interior. A gente sabe que a doença vem avançando, para o interior, infelizmente. E a gente queria saber um pouquinho sobre quais as ações, da Secretaria de Saúde, qual a situação da cidade hoje, número de confirmados. Se você pudesse começar, inclusive, com essa questão, qual é o número hoje de casos confirmados, de notificados, aí na cidade de Bauru? Hoje, nosso último boletim epidemiológico, que ocorreu no final da tarde de ontem, nós tínhamos 3.667 casos confirmados, repetindo, 3.667 casos confirmados, nós tínhamos 15.518 casos negativados, tá? Então, 3.667 positivos, 15.518 negativos, ainda tem pessoas aguardando o resultado, são um número de 771 aguardando o resultado, tá? E casos curados, nós temos 2.909, tá? Óbitos confirmados com Covid, lamentavelmente, isso não deixa a gente muito triste, são 65 casos até agora, neste momento. E ainda 4 casos estão em investigação, ainda para saber se a óbito foi por Covid ou não. Tá certo. E, Sérgio, a gente sabe que Bauru está fazendo uma campanha de testagem na população, Já foram realizadas 3 e tem mais um programa de profissionais para taxistas, motoristas. Como está sendo essa testagem da população? Nós iniciamos o primeiro teste, o primeiro drive-thru, que foi realizado no comecinho de junho, tá? Foi realizado aqui no Sambódromo de Bauru, aonde nós testamos só os pacientes sintomáticos, tá? Depois nós realizamos um novo exame, uma nova testagem em massa, nós dividimos em 8 unidades básicas de saúde e mais 3 unidades referenciadas. Tá? Então, foi também mais um exame em massa. E o último realizado agora foi a semana passada, nós fizemos no Recinto Melo de Moraes, onde nós testamos 2.140 pessoas, tá certo? Tá? E foi uma testagem com uma infraestrutura muito gigantesca, foi uma mega ação, graças a Deus com sucesso, E o próximo, esse foi a terceira, e a próxima agora vai ser dia 8, nós vamos fazer a testagem também dos sintomáticos e assintomáticos, tá? Dos mototaxistas, dos Ubers, entregadores de mototáxi, mototáxi e entregadores de moto. Nós temos tendo bons resultados. Pois não. Agora, secretário, os profissionais, da saúde, da segurança pública, zeladoria, eles também estão sendo testados? Sim, existe um protocolo diferenciado a esse tipo de testagem, obedecendo os critérios protocolares da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e do Comitê de Enfrentamento do Estado. Existe uma parceria entre governo do Estado e município para algum tipo de teste de algumas pessoas. E alguns testes ficam a responsabilidade do município. Então, no contexto geral, existe uma parceria entre Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, para a testagem desses profissionais que são contemplados nesse protocolo. E alguns nós fazemos somente com o município. Agora, como o senhor falou, há pouco, são mais de 3.600 casos, 3.667 casos, mais de 30 mortes. A ocupação dos leitos também já está quase 80%, E a gente sabe que também vocês receberam 30 respiradores, Existe aí uma perspectiva Sim. de ampliação de leitos? Como que vocês vão receber esses casos? Perfeito. Bom, primeiramente, nós hoje, nesse momento, eu acabei de ser informado alguns minutos atrás, hoje a nossa taxa de ocupação no nosso hospital de referência, que é o Hospital Estadual de Bauru, que é o Hospital Covid para a gente da Bauru e região, nós estamos com 95% de leito de UTI, tá? E 72% de leito de enfermaria para Covid.
Nós fomos presenteados, com a graça de Deus, a semana passada, com 20 ventiladores mecânicos do governo do estado, e também, logo no início da pandemia, eu estando na gestão de secretário da Saúde, eu solicitei também ao governo federal, né, a possibilidade de envio de respiradores. E, casualmente, chegaram todos eles no mesmo dia, né? E nós estamos preparados para ter um suporte ventilatório. Nós temos um centro avançado do Covid aqui em Bauru, tá? Criamos um centro avançado do Covid, tá? Não são leitos de UTI, são pacientes em PUG, paciente grave, de urgência, não é paciente grave, necessitando de urgência, PUG, tá? Então, assim, esses leitos não são de UTI, mas dá um suporte ventilatório para esses pacientes que necessitam esperar aguardar a vaga. Nós temos ao PAC, ao posto avançado, está alojado, está acoplado o pronto-socorro municipal. Nós fizemos uma maneira escalonada, tá? Para pegar realmente esses leitos que fazem necessário, até ao plano 3, tá? Então, nós temos a possibilidade hoje de expandir, sim, para suporte respiratório, não leito de UTI, tá? Até a vaga ser concedida ao paciente, nós temos a capacidade de ampliar em torno de 20 a 30 leitos de PUG. UPG, unidade de paciente grave, UPG, desculpa. Unidade de paciente grave. Tá, doutor Sérgio, qual é o protocolo hoje de vocês aí na saúde para o paciente que chega com a suspeita? Provavelmente, né, os mais leves são mandados para casa, ou como que é? Vocês estão realizando algum tipo de teste já mandam para o hospital de campanha? Como que funciona? Então, vamos lá que eu vou explicar para você como funciona. Nós, Bauru, nós criamos 5 unidades, nós temos 5 unidades de emergência, tá? Nós temos 4 UPAs e temos um pronto-socorro central. O pronto-socorro central, como eu disse a você, nós criamos o PAC, que está acoplado ao pronto-socorro, só que é um prédio separado, mas é acoplado. Então, nós fizemos essas UPAs de unidade de emergência, nós criamos um fluxo diferenciado. Nós criamos um fluxo para pacientes com outro tipo de patologia e um público para COVID. Então, nós temos hoje, na urgência, 5 unidades. E também criamos 4 unidades básicas de saúde somente para atividade de COVID. Tá? Esses pacientes que apresentarem sintomas, procurarem tanto a rede de urgência como a rede básica, essas unidades de atendimento básico, as unidades de COVID, elas são testadas sim. Tá? Hoje, nós temos exames que nós fizemos a compra de 15 mil exames de antígeno, né? Que nós fizemos com recurso que veio para nós, pelo Covid, tá? E esses exames a gente dá um teste rápido para antígeno. Ele é coletado nos pacientes sintomáticos do 3º ao 7º dia, tá? E aqueles pacientes que apresentaram sintomas há mais de 10 dias, 14 dias, a gente colhe o IgG e IgM, tá? Essa testagem é feita assim. E além do que também nós temos o RT-PCR, que é o exame padrão ouro para o COVID, né? E também são testados nas unidades também de emergência, se assim fizer necessário. Tá certo. E casos mais complexos, né? Você falou que tem um hospital de campanha aí em Bauru. Por enquanto, o hospital, como está a ocupação dele, né? Ele está conseguindo receber ou vocês estão tendo que transferir pacientes para outra cidade? O hospital de campanha, que foi feito pelo governo do estado, em parceria com o município, é um hospital que é somente de enfermarias para Covid, tá? É o hospital do HRAC, o Hospital de Clínicas da USP de Bauru, tá? Da Faculdade de Medicina e Neonatologia. Esse hospital contém 40 leitos, tá? 40 leitos para enfermaria Covid, tá? Os pacientes que necessitam de internação com intubação orotraqueal, precisam de uma internação intensiva das UTIs, eles são encaminhados ao hospital de referência, que é o hospital estadual. E também esse hospital é o nosso referência para UTIs, tá? Caso não haja a vaga para esse paciente, existe também todo um protocolo de esse paciente ser encaminhado a algum hospital da região que possa que tenha leite de UTI. Mas até o momento, graças a Deus, nós estamos suportando, né? Estamos suportando, mesmo porque nós temos também isso que eu falei para você, nós temos o PAC, que dá o suporte ventilatório ao paciente que necessita de uma internação de UTI, né? Então, até o momento, graças a Deus, nós temos os autos de
de taxa populacional, mas ainda não tivemos nem necessidade de transferir para outro município. Quer dizer, né, doutor Sérgio, toda a situação que a gente teve aqui na capital e em outras regiões deu um tempo que vocês se preparassem também para quando chegasse a doença até a cidade. A gente sabe que está avançando muito, né? E o senhor acha realmente que já está chegando o pico da doença aí na cidade ou o senhor acha que ainda vai aumentar muito os casos? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, nós tivemos tempo para preparar sim, mas a gente esteve sempre atento porque a contaminação pelo coronavírus ela é muito dinâmica, né? Hoje você pode ter, um exemplo, 2 contaminados, mas você pode ter 20, né? Mas desde o momento que houve a pandemia, nós estávamos preparados para isso, né? Nós participamos também nós temos um comitê de enfrentamento aqui da Secretaria Municipal de Saúde, tá? Que está em sintonia, muita sintonia com o pessoal da Unicamp, de Campinas, e com o pessoal da epidemiologia da Faculdade de Botucatu. E segundo os dados epidemiológicos, a previsão do pico para nós aqui na região de Bauru é no final do mês de julho até a primeira quinzena de agosto. Nós estamos preocupados com isso, porque nossos casos têm aumentado, né? Mesmo com houve uma flexibilização do comércio, diminuiu bastante o isolamento social e nós tivemos um aumento. Mas pelos dados epidemiológicos, baseado nesses dados, nós acreditamos que o nosso pico está entre o final do mês agora e até a metade do mês que vem. E, doutor Sérgio, o que o senhor acha que foi relevante aí para esse aumento de casos em Bauru tão rapidamente? Você acha que teve alguma coisa que aconteceu, algum fato que realmente foi relevante ou já se esperava? Não, assim, para ser esperado, mas nós não conseguimos atingir um ideal de isolamento social, né? Eu até brinco isso nas minhas reuniões, eu falo com meus diretores e com meus assessores, que o povo de Bauru, eles estão na rua como se não houvesse amanhã. E isso, lamentavelmente, quando tem maior circulação de pessoas, maior número de contaminação. Ainda bem que nós tivemos a sorte de Deus, a graça de Deus, que muitas pessoas contaminadas não fizeram, né, não desenvolveram a fase grave da doença, que é a síndrome respiratória aguda, grave, né, que muitos desses precisam de intubação orotraqueal. Então, assim, esse foi um fator bem importante, né, no desencadeamento desse maior número de casos aqui no município de Bauru. Lamentavelmente, nós fazemos também várias ações educativas, mas, sabe, infelizmente, a população tem ela se sente um pouco rejeitando essa ação de isolamento, né? Nós entendemos também que o isolamento é importante a qualquer fase do Covid, mas a gente também eles rejeitam um pouco o isolamento, saem para a rua como se não houvesse amanhã, né? E também a flexibilização foi, sobretudo, um fator muito importante nessa aumento dos casos contaminados, mesmo porque, quando você tem mais pessoas na rua, né, isolamentos menos rígidos, você tem um maior número de contaminação. Mas, graças a Deus, nós fizemos ainda, as pessoas, como eu te disse, não fizeram desenvolver a fase aguda da doença, a fase grave da doença. Recentemente a gente teve uma conversa também com a secretária de saúde de Cabreúva e a gente estava falando justamente dessa questão, né, da conscientização das pessoas. A gente sabe que as prefeituras, as secretarias, também o governo do estado vem fazendo uma campanha aí muito forte do Fique em Casa, mas a gente sabe que também precisa contar, né, com a colaboração da população, a conscientização, e muitas vezes é muito complicado. A gente sabe também que ficar isolado muito tempo é complicado. Agora, doutor, a questão de visitas, assim, do turismo, né, de pessoas vindo de outras cidades, vocês têm dados sobre isso? Têm recebido realmente turistas mesmo nessa fase? Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. É um processo difícil, né, a gente controlar as entradas do município de Bauru, mesmo porque é uma cidade de quase 400 mil habitantes, tem várias entradas. O que no começo da pandemia deixou bastante preocupado foi com os feriados prolongados aí da capital, né, e muitas pessoas dirigindo ao interior. Isso nos deixa bastante preocupado, mas nós não temos o controle, nós não temos a capacidade de controlar a cidade, a entrada e saída, mesmo porque ainda não se faz necessário. Mas se preciso for, nós faremos lockdown na cidade, se for preciso, e com controle de entrada na cidade, com certeza. Então, não chegaram a fazer barreiras viárias ainda em torno da cidade, justamente por ter várias entradas, né? Exato, nós não temos, não achamos ainda a necessidade de ter feito isso, mas se preciso for, a qualquer momento, se já uma situação
de emergência, né? Nós já estamos em estado de calamidade, mas se preciso for, a Secretaria Municipal de Saúde, junto, encaminhará ao senhor prefeito medidas mais drásticas na entrada da cidade. E esse controle da população na rua, a gente sabe que é muito difícil fazer, né? Mas vocês têm usado aí também a Guarda Municipal ou a ajuda da polícia para tentar conscientizar as pessoas? Nós não temos guarda municipal aqui no município de Bauru, né? Mas a gente tem a atividade delegada, que é uma atividade que ela é feita pela Polícia Militar, né? Nosso poder de fiscalização, tá? Ele é muito severo, né? Ele é muito rígido, ele sai realmente, desculpa, ele sai realmente para as fiscalizações em todo o período, até as 23, até a zero hora, né? Fiscalizando bastante. A fiscalização não diz só a punição, a fiscalização também ela é sobretudo a parte educativa, né? Mas mesmo assim a gente conta uma dificuldade imensa ainda no isolamento social. Tá certo. E agora, voltando um pouquinho a falar dos testes, né? Quantas pessoas vocês pretendem testar na cidade? E quantas já foram testadas? Não sei se o senhor tem esse número para passar para a gente. Não, tenho sim, tenho sim. A gente já aplicou desde o início da pandemia em torno de 20 mil testes, tá? Em torno de 20 mil testes, tá? A gente tem uma previsão ainda, dependendo da extensão da pandemia, nós também temos que ter usar os testes com parcimônia, né? Porque eu não consigo testar 400 mil habitantes, né? Mas a gente tenta testar, a gente tem até a intenção de já comprar mais 10 mil testes de GG e GM, né? Para dar continuidade à testagem em massa. Mas nesse momento já foram testados em torno de 20 mil pessoas, a gente já utilizamos os testes, né? E eu tentei, assim, a tendência é testar o máximo possível, mas com parcimônia, para que quando a gente for precisar o teste, futuramente precisa de uma atenção, de uma quantidade maior de testes, a gente não tenha para fazer isso. Nós estamos testando sim, mas com parcimônia. E dentro dos protocolos regulamentares, né? Tá certo. E, secretário, agora falando um pouquinho também dessa questão a gente estava falando agora. Vocês têm toda uma estrutura, tem as UPAs, vocês têm também o hospital de campanha. Ainda não aconteceu de vocês terem que fazer transferências de pacientes. Mas se vocês chegarem a precisar mandar um paciente para outra cidade, vocês têm já ambulâncias equipadas para isso? Sim, sim, sim. Nós temos uma cidade de 400 mil habitantes, né? Nós temos, inclusive, nós temos várias unidades de UTI do SAMU, né? Nós estamos bem, temos suporte de emergência, transporte de emergência muito bom aqui no município, sabe? E estamos sempre revitalizando, dando manutenção, isso não há problema nenhum nesse sentido, não. Inclusive, para você ter uma noção, nós aqui em Bauru criamos o atendimento ao Covid, né? Quando você liga no 192, que é o número do SAMU, quando você aperta a opção 2, você é direcionado a uma mesa, né? A uma timer e muitas vezes ou enfermeiro ou médico que dá orientações sobre o Covid, né? Então nós temos uma estrutura muito bem formada. Inclusive, quando ocorre a remoção do PAC, nosso posto avançado, ou mesmo de uma UPA que vá para o PAC, ou do PAC que vai para o hospital de campanha ou hospital de referência, ele é feito pelo transporte pelo SAMU, totalmente amparado, totalmente aparelhado no sentido de respiradores, equipe médica. Nós estamos tranquilos quanto a isso, graças a Deus. Muito interessante essa ação, né? De ter para onde ligar, porque a gente sabe que às vezes a pessoa está com um sintoma leve, mas está com medo, ou teve contato com alguém, ela pode ligar, já que ela não está sentindo sintomas tão graves, e tirar as dúvidas, ao invés de ir numa UPA às vezes, e muita aglomeração, muita gente. Muito interessante essa ação. Parabéns. Isso. Muito obrigado. Isso foi uma ação desde o início que nós colocamos. Nós chegamos aqui, eu pedi que fosse feito isso e foi prontamente atendido pelo pessoal do SAMU, né? Então isso nos ajuda bastante, né? Porque você orienta o paciente e muitas vezes a equipe do SAMU, a equipe COVID do SAMU vai até a casa do paciente, tá? Para fazer o diagnóstico, se for preciso encaminhar ao hospital, caso contrário, já dá orientação, o profissional médico já passa as orientações de isolamento, já passa a medicação se for preciso, né? Então, assim, nós temos um serviço muito bem montado, com a graça de Deus, e até aproveito a oportunidade neste momento de agradecer imensamente a minha equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que não mede esforços para poder combater essa pandemia que assola o mundo e principalmente a nós bauruenses.
Agora, falando um pouquinho também, né, a gente falou que houve a flexibilização, quanto à questão da reabertura, né, do comércio aí em Bauru, já abriu, está aqui como a capital, tem horários, já estão funcionando os serviços essenciais e alguns não essenciais também? Tá, referente à sua pergunta, referente à flexibilização aqui do comércio, o que eu queria, antes de dar prosseguimento, eu só queria informar vocês que Bauru é referência, né, para o hospital para a Covid, de mais 38 municípios, né? E hoje no hospital, nós só temos 30% da capacidade de UTI que é usada pelos usuários de Bauru. Tá? Então, a gente tem uma situação um pouco difícil também nesse sentido. Eu esqueci de falar isso quando você falou hospital de referência. Nós temos a referência para Bauru, mas também são para 38 municípios. Né? E hoje, neste momento, nós temos em torno de 30%, de 35% mais ou menos a taxa de ocupação, só com os municípios de Bauru. O resto é tudo da região. Tá? Bom, respondendo a tua pergunta, agora, eu só queria dizer para você, nós estamos com um problema muito sério aqui em Bauru, porque existem algumas demandas do próprio comércio de Bauru. O Sim Comércio entrou com uma ação junto à Câmara Municipal, pedindo uma lei, que essa lei fosse flexibilizada, não acompanhando o Pacto de São Paulo, do governo do Estado, que é no qual nós da saúde entendemos que temos que, nós da saúde e do município, da gestão do prefeito, né, nós temos que acompanhar, são as determinações do governo do Estado, né, e mesmo assim eles entraram com uma ação na Câmara Municipal, ganharam, né, se tornou uma lei, aí o prefeito vetou, né, foi para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal homologou a lei, né, aí o Ministério Público Estadual entrou com uma ação, na primeira instância não foi deferido, foi para a segunda instância, o desembargador indeferiu o pedido ele negou a lei, né, voltou a lei atrás, voltou a valer o pacto de São Paulo, nós também tem um pacto regional aqui, que é um pacto regional entre 38 cidades também, e nós temos um pacto regional que acompanha na plenitude o pacto de São Paulo. Aí, depois feito isso, passados 2 dias, o próprio desembargador voltou atrás e voltou. Então, nesse momento, há uma lei, né, aqui criada pelo Sim Comércio, que não vem muito de encontro às necessidades da saúde, mas nós também entendemos a necessidade da flexibilização, mas de maneira com parcimônia, né? E para também a gente tem que ter medo da parte econômica. Então, o Bauru teve teve um entrave aí nessa situação, mas já estamos equacionando, graças a Deus. Hoje a flexibilização ela não acompanha muito mais o Plano São Paulo devido a essa ação que o Sim Comércio de Bauru fez junto ao município, sendo primeiro negado, depois deferido, agora deferido novamente. Então, hoje está valendo aqui em Bauru a lei do Sim Comércio, que não contempla tudo aquilo que nós queríamos que acontecesse. Houve uma flexibilização um pouquinho maior da lei do que nós desejamos, mas dá para contornar assim. Eu acho que é uma situação mais de orientação e uma boa conversa, a gente vai estar acertando isso. Tá certo, doutor Sérgio. Eu queria já agradecer a sua do nosso programa, mas eu também queria deixar um espacinho para que o senhor fale também com a população a partir aqui do nosso canal, né, da Rede Alesp, deixar aí o seu recado para a população quanto à conscientização, né, porque a gente sabe que vocês têm feito o trabalho de vocês, muito bem feito, inclusive, Obrigado. Com ações assim muito importantes, realmente, que servem como exemplo para outros municípios também. Então, eu acho que realmente agora a gente precisa continuar batendo nessa tecla para que as pessoas continuem se cuidando. Há sim a flexibilização, mas não quer dizer que a gente voltou ao normal, né? Exatamente, eu acho muito oportuna a sua fala nesse momento. Nós temos uma dificuldade imensa, né, de fazer o povo entender que o momento ainda fica em casa, né? Nós entendemos também o outro lado, a dificuldade financeira, econômica para o município e para os munícipes, mas nesse momento seria importante ainda que todas as medidas preventivas de higiene, né, pessoal, como isolamento social, é muito importante, sabe? Eu peço à população que nos colabore, mais ainda que estão colaborando, porque sem a ajuda de vocês e a colaboração de vocês, nós ficamos quase que inertes numa situação, né? Nós estamos fazendo tudo o que a gente pode fazer no sentido de prevenir e preservar a vida. Tanto se você me permite, se eu tiver mais um minutinho, nós fomos contemplados com o projeto do ministro Marcos Pontes,
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que inclusive é bauruense, né? Um projeto de estudo de uma medicação da cura da pandemia, da cura do coronavírus, né? Então, existe aqui em Bauru uma carreta, junto à unidade básica de saúde, que também é uma unidade de Covid, que está fazendo um projeto sobre o estudo de uma medicação. E no contexto geral, nos artigos científicos que a gente está lendo, é a medicação que melhor aceita para o tratamento do Covid. Né? Então, aproveito também a oportunidade, aqueles que puderem colaborar, não só pelo desejo do astronauta ser bauruense e nos contemplar, mas também nos ajudar no sentido de promover alguma resolução, alguma coisa mais científica no tratamento do Covid. Né? Então, eu também aproveito a população e reitero o pedido que, se caso tiverem sintomas e se enquadrarem com critérios de inclusão no projeto, que dirija a unidade básica aqui do Geisel, onde existe uma carreta da Ciência e Tecnologia, né, Inovação, do ministro Marcos Pontes, que é bauruense, repito, para que faça parte desse projeto. Assim, você participando, você ajuda não só os bauruenses, como o mundo de uma maneira geral. Tá bom? E peço novamente, encarecidamente, toda a população, humildemente, que faça o seu fique em casa, só saia se for necessário. Obrigado. Tá certo, secretário. Eu queria agradecer aí, então, a sua presença, os seus esclarecimentos, né, para a população. É muito importante a gente levar a informação aí para todo mundo. E até uma próxima. Já estendo o convite aí para a gente voltar e trazer boas notícias, se Deus quiser, aí mais para frente, né? Com certeza. Esperamos que isso aconteça o mais rápido possível, o mais breve possível. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de passar para a população bauruense e do Estado nossas ações, que, graças a Deus, estão indo muito bem, com a graça de Deus. Eu que agradeço. Esse foi mais um Conexão Legislativa e você acompanha todos os nossos programas também lá no YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.